Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre a morte de Jesus, como realmente aconteceu a morte de Cristo. Isso segundo os evangelhos do Novo Testamento. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. A morte de Jesus ocorreu através de crucificação, provavelmente entre o ano 27 e 29 depois de Cristo. Sua morte foi terrivelmente dolorosa. Ele foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registram com muitos detalhes os eventos que estiveram relacionados a esse momento. Jesus morreu com cerca de 33 anos de idade. Antes de sua morte, Jesus foi submetido a uma longa tortura. Primeiro, ele foi preso, quando foi traído por um de seus discípulos, enquanto orava no Getsêmani. Depois, Jesus foi conduzido ao Sinédrio, que era um tipo de Suprema Corte judaica, reunida em Jerusalém. No Sinédrio, Jesus foi acusado de blasfêmia e condenado através de falso testemunho. Mas o Sinédrio não tinha autonomia para condenar alguém à morte. Apenas o governador romano da província é que tinha essa autoridade. Então o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, que naquele tempo era Pôncio Pilatos. Pilatos mostrou certa resistência em autorizar a morte de Jesus. Ele até enviou Jesus para o tetrarca da Galiléia, Herodes Antipas, mas novamente Jesus foi devolvido a Pilatos e ele teve de atender ao pedido dos judeus pela morte de Jesus. Jesus, então, foi cruelmente açoitado. O instrumento usado era um açoite feito de madeira e couro, que trazia em suas pontas ossos afiados, ganchos e peças de metal. As ponteiras desse tipo de açoite cravavam no corpo da vítima e arrancavam pedaços de carne, causando lesões tão profundas que comprometiam até mesmo os órgãos internos. Além da tortura física, Jesus também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente afrontado de diversas formas. A Bíblia diz que os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus, que foi identificado como o Rei dos Judeus. Os soldados vestiram Jesus de modo a simular vestes reais e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Alguns estudiosos acreditam que o tipo de planta usado para confeccionar a coroa possuía espinhos tão fortes e afiados que eram capazes de atingir os nervos da cabeça, resultando em dores muito agudas. Não satisfeitos, os soldados ainda cuspiram em Jesus e o espancaram na cabeça com um caniço. Depois da sessão de tortura, Jesus carregou a cruz em direção ao local de sua execução. Jesus não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por Simão Cirineu. Chegando ao local de sua morte, Jesus teve suas mãos e pés fixados na cruz, com pregos de metal que tinham quase 13 centímetros de comprimento, e isso causava grande sangramento e dor intensa na vítima, que logo em seguida era erguida na cruz. Pilatos ainda mandou colocar na cruz de Jesus uma placa que o identificava publicamente como o Rei dos Judeus. A morte na cruz era a mais humilhante e dolorosa que alguém podia enfrentar naquela época. Apenas os escravos e os piores criminosos é que eram condenados à morte na cruz. Na cruz, o condenado ficava despido e exposto publicamente. Ele sofria de cãibras muito fortes, dor de cabeça intensa e muita sede.
enquanto perdia sangue através dos ferimentos nas mãos, nos pés e no restante do corpo. Os estudiosos dizem que, dependendo do local da execução, aves de rapina podiam começar a arrancar partes do corpo da vítima, ainda viva. A morte por crucificação era lenta e podia durar horas e até dias, e geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco, devido à exaustão. Inclusive, em alguns casos, condenados tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo de morte. Isso aconteceu com os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Jesus foi levado à morte ao lado de 2 criminosos. Ele sentiu sede. Ofereceram a ele uma mistura de vinho e mirra, que foi recusada. Os soldados afixaram uma tabuleta acima de sua cabeça, que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em 3 línguas, hebraico, grego e latim, e dividiram entre si as suas roupas, e tiraram a sorte, para ver quem ficaria com as vestes. Jesus levou cerca de 6 horas para morrer, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Enquanto Jesus estava na cruz, ele falou pelo menos 7 frases que apontavam para sua plena humanidade, sua plena divindade e para o propósito de sua obra redentora. E durante a crucificação, alguns fenômenos extraordinários aconteceram, como as densas trevas, que duraram cerca de 3 horas, um grande tremor de terra e a partição do véu do templo, de alto a baixo. Não é possível determinar se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico, mas o que sabemos é que isso aconteceu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Além disso, algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram entender que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus. Para verificar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em um dos lados de seu corpo, fazendo sair do ferimento sangue e água. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz por José Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, e enterrado num túmulo escavado na rocha. De acordo com os evangelhos, Jesus então levantou ressuscitado ao 3º dia. Sem dúvida, a morte de Jesus foi terrível. Sua dor e agonia são difíceis de imaginar. Porém, foi através de sua morte na cruz, um sacrifício proposital e consciente, realizado por ele, para redimir os pecados da humanidade, que a salvação foi possível.